Evangelho de Lucas, capítulo 3. João Batista proclama a palavra. No 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Idureia e Traconites, e Lisanias, tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás exerciam o ofício de sumos sacerdotes. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas, pois que todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas se transformaram em retas e os caminhos acidentados serão aplanados. Todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. João repreendia as multidões que vinham para ser batizadas por ele. Raça de víboras, quem vos persuadiu a fugir da ira vindoura? Reproduzi então frutos que demonstrem arrependimento, e não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é nosso pai. Pois eu vos asseguro que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. E as multidões lhe rogavam: o que devemos fazer então? Diante do que João as exortava: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem possui o que comer, da mesma maneira reparta. Chegaram inclusive uns publicanos para ser batizados, e indagavam: Mestre, como devemos proceder? E João lhes respondeu: não deveis exigir nada além do que vós foi prescrito. Então um grupo de soldados lhe inquiriu: e quanto a nós, o que devemos fazer? E ele os orientou: a ninguém molestai com exortações, nem denuncieis falsamente, contentai-vos com o vosso próprio salário. João exalta a Jesus, o caminho. A esta altura, as pessoas estavam em grande expectativa, imaginando em seus corações se, porventura, João não seria o Cristo. Então João esclareceu a todos: eu de fato vos batizo com água. Entretanto chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz uma pá em suas mãos, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Todavia queimará a palha com fogo que jamais se apaga. E com muitas outras palavras, João entusiasmava as multidões e lhes pregava as boas novas. Contudo, quando João admoestou Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e devido a muitas outras obras perversas que havia praticado, Herodes acrescentou a todas essas maldades a de mandar João para a prisão. O batismo e a ascensão de Jesus. E ocorreu que, quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba. E do céu surgiu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado sobremaneira. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Mate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Adi, filho de Cossã, filho de Eumadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Nasson, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Esaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Zerug, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfazate, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malaleu, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Eita glória! Talvez você ache que isso tudo é uma bobeira,
essa genealogia que Deus sempre deixa claro o nome das pessoas, mas eu acredito que tudo tem seu propósito. E olha como que Deus é organizado. Tudo é feito perfeitamente. Jesus não veio simplesmente do nada, ele veio de uma linhagem. Ele veio de servos do Senhor, pessoas que foram usadas por ele. E todos sempre terão seus nomes destacados para a memória. Acredito que seja uma das recompensas do Senhor. Dar honra àquele que merece honra. Que nesse dia nós devemos refletir na organização, na beleza de Deus, fazer tudo corretamente. Ele não brinca de ser Deus, ele é Deus Todo-Poderoso. E tudo é feito perfeitamente, de forma correta. Ó Deus, nós te agradecemos por mais um dia. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E é muito lindo ver como que o Senhor trabalha com a perfeição, trabalha de forma correta. É satisfatório nós pararmos e lermos tantas coisas que são reais, verdadeiras, tantas coisas que o Senhor profetizou, o Senhor ensinou e que até hoje são reais e coisas ainda que estão para acontecer. É satisfatório crer num Deus que é verdadeiro e poderoso. Nós te agradecemos porque o Senhor, sendo grande assim, escolheu nos amar. Criaturas tão pequenas. Nós te agradecemos pelas nossas vidas, nossa família. Pedimos que o Senhor derrame força, que o Senhor derrame renovo, que o Senhor derrame sobre nós algo da parte do Senhor, algo que vem do alto, refrigério, paz. Nós precisamos de Ti, Deus. Que o Senhor venha nos guardar e nos proteger, em nome de Jesus. Amém.